Olá pessoal, meu nome é Matheus e junto com o Guilherme Beck a gente desenvolveu o controle de acesso da sala de mentoria via reconhecimento de carteirinha de estudante da UFSC para a disciplina de projeto em controle e processamento de sinais do professor Jocely. Bom, para dar um contexto mais geral do nosso projeto, então a sala de mentorias é um espaço que fica ali no terceiro andar do hall do Centro Tecnológico e ela é restrita aos estudantes dos cursos de Engenharia Elétrica e Eletrônica que podem encontrar por lá os monitores para tirar suas dúvidas ou mesmo um espaço ali de estudo. Atualmente, o controle de acesso é feito por um sistema eletrônico com uma tranca RFID, um sensor RFID e uma tranca eletromagnética que são comandados por uma central que é ligada a um computador. E a nossa ideia é colocar o nosso controle de acesso como algo extra ali em redundância ao sistema atual para conferir um maior grau de segurança ao acesso ou mesmo não deixar a sala inacessível caso o outro sistema esteja inoperante. Para fazer isso, a gente tem que cumprir os três principais pontos, que é criar um algoritmo capaz de reconhecer o formato retangular da carteirinha, que vai ajustar a perspectiva da imagem e vai fazer uma perfeita segmentação do fundo. Aplicar um sistema de OCR para poder ler os dados presentes na carteirinha, como nome, curso de graduação e o nome da universidade. E, por fim, comparar esses dados lidos com os dados de um banco de dados pré-definido para validar o acesso e a identidade da pessoa. Para fazer isso, a gente começa processando a imagem, que a gente recebe ela no formato BGR, e a gente transforma para RGB e escala de cinza, ou gray. Aqui um exemplo, né? Na esquerda a imagem é RGB, no meio a escala de cinza, na direita BGR. Com a imagem em escala de cinza, a gente aplica a função threshold da biblioteca OpenCV para poder destacar ela do fundo, ali, fazer uma segmentação. É importante salientar que esse passo é essencial e precisa ser feito com a maior precisão possível, porque as funções subsequentes vão depender totalmente dessa segmentação. Para isso, a gente usa então o parâmetro OTSU, que consegue, a partir do histograma da imagem, definir um valor limite ali, para caso o pixel fique abaixo desse valor limite, ele se transforma em 0, caso ele fique acima, ele se transforma em 255, e aí a gente consegue ter essa imagem aqui com um destacamento da carteirinha em relação ao fundo. A partir dessa imagem anterior, a gente aplicou então a função findContorns para achar um contorno ali, uma conexão desses pixels destacados e aí poder segmentar de fato a carteirinha do fundo. Então, como a gente pode ver aqui, essa borda em vermelho indica qual é a carteirinha. Mas essa imagem aqui ela ainda contém todo o ruído do fundo, né? Para isso a gente precisa então cortar ali a nossa região de interesse. Portanto, a gente criou essa função findROI, que é Find Region of Interest, que vai poder destacar ali, achar a menor área possível na imagem que contenha perfeitamente a carteirinha. Foi isso que a gente fez. Mas a imagem da carteirinha ainda não está perfeitamente alinhada, né? Então, se a gente aplicasse um algoritmo de OCR a ela, nesse momento, provavelmente a leitura seria ruim porque os textos estão inclinados. Então, a gente ainda vai precisar ajustar a perspectiva. Para fazer isso, a gente primeiro começa identificando a bounding box, que seria ali a carteirinha de fato, os vértices da carteirinha, para poder corrigir a perspectiva a partir dessa função. E aqui, esses círculos em vermelho são esses pontos, né? Que compõem ali os vértices da carteirinha e, se unidos, formam ali todo o limite da carteirinha. A partir desses vértices, a gente usa essa função aqui, que ela recebe duas matrizes. Primeiro, é a matriz de pontos, que vai pegar o tamanho da carteirinha de fato, e a segunda matriz é a bounding box. E aí, por meio de operações matemáticas, ele consegue transformar de uma para outra para poder corrigir a perspectiva e deixar a imagem alinhada, como está aqui o exemplo, né? Então, a partir dos 4 vértices, a gente transforma compondo a nova imagem. Aqui tem mais alguns exemplos, então, dos 4 vértices ali, ela compõe a nova imagem. Aqui também, né, com a região de interesse, os 4 vértices, ela transforma e compõe a nova imagem a partir da largura e da altura da imagem atual. Bom, com a imagem já ajustada, a gente pode fazer então os cortes ali nas regiões que contêm os dados. A gente cortou principalmente duas regiões que têm os dados mais importantes, que é o nome da universidade e o nome, a matrícula e o curso do estudante. Com essas imagens segmentadas, cortadas, a gente já pode então aplicar o nosso algoritmo de OCR. A gente escolheu o PyExtract, que já recebe a imagem cortada ali e transforma isso num texto, numa string, que a gente possa validar posteriormente. Para a Universidade Federal de Santa Catarina, foi esse o texto lido pelo nosso algoritmo.
e para o nome do estudante foi esse. A gente pode ver que a carteirinha do Guilherme, ela possui vários defeitos físicos ali, vários riscos, o que tornaram a leitura longe da ideal ali, então tem, por exemplo, um número faltando na matrícula, tem caracteres estranhos, mas em alguns momentos o algoritmo foi muito bem, por exemplo, em elétrica, que ele conseguiu até detectar, por exemplo, o acento. Então, isso aqui depois vai ter que ser perpassado ali pela métrica de validação do nome. E foi isso que a gente fez. Então, a gente criou uma métrica que define a similaridade entre dois textos. Um texto pré-definido, que é a Universidade Federal de Santa Catarina, Guilherme Beck Lemos, Engenharia Elétrica, matrícula 191.00410. E a gente pega aqueles textos anteriores lidos e compara com esses aqui para poder validar qual que é a similaridade entre eles. Para a Universidade Federal de Santa Catarina, o algoritmo indicou 0,95% de similaridade, 0,95 de similaridade. E para os outros textos, 0,84. Então, por exemplo, se o nosso sistema definisse 0,80 como um valor limite para conferir o acesso a essa pessoa, aqui para essa carteirinha apresentada, o Guilherme conseguiria ter acesso, por exemplo. 0,80 é um valor razoável para um sistema de primeira versão que não tem tantos outros ajustes ou tantos outros filtros que poderiam melhorar esse resultado. Bom, apresentando um pouco as limitações do projeto. Uma já ficou evidente, então a carteirinha não pode ter graves defeitos físicos, riscos, arranhões que impossibilitem a leitura, porque o sistema de OCR ele possui uma certa limitação e não é capaz de auto-preencher esses problemas. E também a carteirinha ela tem que ser inserida ali na frente da câmera de uma forma que ela não esteja invertida ou na horizontal. Então, o nosso algoritmo ele é capaz de arrumar a perspectiva para a leitura, mas ele consegue fazer isso até uma certa angulação. Caso contrário, ele se perde ali nas operações matemáticas e faz um resultado estranho. E por fim, a gente coloca aqui 3 recomendações possíveis para conferir ainda mais segurança para esse controle de acesso, que é um tema tão importante, que seria implementar uma marca d'água ou um símbolo não visível ao aluno na carteirinha, que fosse capaz de ser analisado pelo algoritmo ali para validar de fato que é uma carteirinha da UFSC que não foi falsificada. A gente também seria possível implementar um filtro ali capaz de ajustar a luminosidade e o foco da câmera para melhorar a qualidade da imagem, que facilita a leitura do OCR. E, por fim, também um sistema de correção ortográfica e preenchimento em português para poder ajustar os textos resultantes ali da detecção. Bom, esse é o nosso projeto e a gente fica disponível para sanar outras dúvidas pelo Moodle ou por e-mail. Obrigado.